Oi, turma. Como essa atividade deixou muita dúvida para algumas pessoas, né? Esse iniciozinho às vezes pode ser um pouco confuso. Vou fazer a correção em vídeo, tá? Da atividade para vocês. Lembrando que todas essas questões que a gente vai resolver aqui, elas são referentes a essa tabela aqui, que está no livro de vocês, na página 36, certo? Então, essa página 36 é onde tem a tabela que a gente vai se basear para poder responder essas questões aqui. Então, veja só, das variáveis do quadro, quais são qualitativas nominais? Já coloquei aqui, né? Eu deixei com a resposta do livro. Então, as variáveis do quadro são essas aqui de cima: nome, sexo, idade, altura, peso, número de irmãos, cor do cabelo, hobby, número de sapato, manequim, desempenho em matemática. Essas são as variáveis, certo? Então, quais são qualitativas? Ou seja, que a resposta é um nome, né? Então, é um nome e que não tem ordem. Então, são elas: sexo, cor do cabelo e hobby, tá? Aqui de novo: sexo, só masculino e feminino, cor do cabelo, castanho, loiro e ruivo, e qual foi o outro? Hobby. O hobby, que é o esporte, música, natação. Então, esses aqui a gente não consegue estabelecer uma ordem entre essas respostas. Então, variáveis, qualitativa, nominal. A letra B. Quais são os valores da variável sexo? Valores, quando a gente fala em valores, são as possíveis respostas. Então, quando a gente vai aqui na variável sexo, as respostas foram M e F, masculino ou feminino, certo? Então, valores da variável sexo, M, masculino, F, feminino. C. Qual a frequência absoluta do valor 38 da variável manequim? E a frequência relativa, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a frequência absoluta, depois a frequência relativa. Manequim 38. Então, a gente vem para a tabela, faz a contagem. Quantas vezes aparece o 38? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa, veio demais. 7, 8, 9, 10. 10 vezes frequência relativa, frequência absoluta, então a contagem, 38 aparece 10 vezes. E qual é a frequência relativa? Aqui tem de várias formas, né? Tem decimal, tem na forma de fração e tem na forma de porcentagem. A gente costuma fazer na forma de porcentagem. Então, o total de pessoas que responderam as pesquisas foram de 25, então 25 corresponde a 100%, logo 10 vai ser x. Regra de 3 básica, né? Então, a gente tem 25x igual a 1.000, então x vai ser 1.000 dividido por 25, que é igual a 40%, certo? Então, esse 40%, ele aparece dessa conta aqui. Pego o total de respostas, que vai ser o 100%, e a quantidade que eu quero, no caso foram 10 valores, 38. Letra D. Qual é o valor da variável cor do cabelo, cuja frequência relativa é 72%? Então, 72%, aqui a gente nem precisa fazer todas as contas, é só a gente olhar. 72% é maioria, né? Muito mais do que a metade. Então, a gente vem para a tabela cor do cabelo e observa aqui qual é o que aparece mais vezes, qual é o predominante, digamos assim, que vai ser o castanho. Vamos só tirar a prova aqui, ó, castanho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Só vamos tirar a prova aqui, ó. 25 é 100%, 18 é x. Esse x aqui tem que dar 72, né? Então, 25x vai ser igual a 1.800. 1.800 dividido por 25 é justamente 72. Então, a variável que aparece é a cor castanho, né? Cor de cabelo que aparece 70, corresponde a 72%, que é o 18 vezes, é a variável castanho, certo? Vamos seguindo aqui agora. Aí a 5 pede, ó, elabore no caderno a tabela de frequência da variável desempenho em matemática. Vamos voltar para a tabela. Desempenho em matemática. Essa coluna aqui que a gente está falando, certo?
essa aqui, ó, desempenho em matemática. Então, eu tenho quais valores que aparecem aqui? A gente tem os valores insuficiente, regular, a gente vê, né, que é uma variável qualitativa ordinal, porque tem uma ordem entre esses valores. Então, insuficiente, depois regular, bom ou ótimo, certo? E a gente vai para a contagem. É só vir aqui e contar quantas vezes tem insuficiente, quantas vezes tem regular, quantas vezes tem bom, quantas vezes tem ótimo. Vou colocar aqui esses valores logo para a gente ganhar tempo. Então, 4 insuficiente, 5 regular, 9 bom, 7 ótimo. Total, 25. Sempre tem que dar o total da tabela, certo? Frequência acumulada é aquele que a gente vai acumulando. Então, 4. Até aqui eu tenho 4. Vou juntar agora com o outro. Ó, 4 mais 5, total 9. Então, até aqui 9. 4 mais 5, 9. Mais 9, 18. Né? Mais 7, 25. Então, a gente lembra que esse total aqui sempre tem que dar igual a o total de valores da minha tabela. Frequência relativa, aqui é onde a gente vai para a porcentagem, e esse total aqui tem que dar 100%. Então, a gente faz aquela regrinha de 3, né? Básica. Vamos lá. Vou pegar o 25, 100%. Vou mostrar a vocês o jeito que vocês gostam de fazer, um a um, depois a gente vai para o método prático. 25 é 100%, 4 vai ser x, que eu estou fazendo para esse aqui, tá? Sempre olhando a frequência absoluta, certo? Então, 25 é 100%, 4 é x. Então, eu vou ter 25x igual a 400. X vai ser 400 dividido por 25, que é 16%. Então, esse aqui corresponde a 16%. Pero, como é o jeito prático, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode usar a lógica também, ó. Se 4 está dando 16%, então uma unidade vai ser 4%. Mas vou fazer aqui, quem tiver dificuldade, a gente faz passo a passo. 25 é 100%, uma unidade é x. Então, a gente faz 25x é igual a 100. Então, vai ser 100 dividido por 25, que é igual a 4%. Por que eu fiz esse cálculo com 1, se aqui não tem nenhum 1 na tabela? Porque se eu tenho o 1 igual a 4%, é só a gente multiplicar por esses valores aqui. Quem não entender, quem tiver dificuldade, pode fazer 1 a 1 aqui, faz o cálculo, né? 25 é 100%, 5 é x. 25 é 100%, 9 é x. 25 é 100%, 7 é x. Mas o jeito prático, para a gente não ficar fazendo muita conta, eu faço para 1. 1 é 4%. Então, 5 vai ser o quê? 5 vezes 4, 20. Então, esse 4 aqui é o parâmetro. Eu vou sempre multiplicar pela quantidade total. 4 vezes 9, 36%. 4 vezes 7, 28%. E assim a gente completa a tabela com os valores da frequência relativa, porcentagem, né, relativa a esses valores. Aí essa 6, talvez aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né, nessa tabela, nessa atividade como uma toda. Então, construa no caderno a tabela de frequência da variável altura em centímetros com valores em 6 intervalos de classe. No vídeo que eu enviei para vocês, tem um jeito, um cálculo lá de achar esse número de classes, mas a gente não vai se prender àquele lá, tá? Eu vou sempre informar para vocês quantas classes eu quero. Nesse caso, 6. Então, como é que a gente vai fazer? Se a gente for olhar na variável altura, tá aqui, eu até já deixei separadinho, ó. Variável altura, tem valores que variam de 1,46 até 1,75. Então, tem uma variação muito grande, eu não consigo colocar um por linha. Já pensou? 146, 147, 148, cada um em uma linha a gente não consegue. Então, a gente vai separar isso em intervalos de classes. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, a gente vai calcular o que os estudiosos chamam de amplitude total. Amplitude total. De quanto a quanto? Que é a variação total, certo? Como é que eu acho essa amplitude total?
Eu vou fazer o maior valor que aparece na tabela menos o menor valor que aparece na tabela. Ou seja, vou já colocar os resultados aqui, tá? Depois vocês conferem na tabela lá. Então, o maior valor foi 1,75, 175, porque está em centímetros, e o menor valor foi de 146. Então, essa amplitude total aqui é de 29, ou seja, está variando 29 centímetros do mais baixinho até o mais alto, certo? Feito a amplitude total, a gente vai para o segundo cálculo, que é o cálculo da amplitude de classe ou amplitude de intervalo. O que é isso? É de quanto em quanto a gente vai aumentar aqui esse intervalo, certo? Então, o que eu faço? Qual é a fórmula? É a amplitude total, que a gente acabou de achar aqui, ó, amplitude total, dividido pelo número de classes, que a questão vai informar, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter quanto foi a amplitude total? 29, que é a variação máxima, né? 29 dividido pelo número de classes. Em quantas classes eu quero? 6. Por isso, ó, classe ou intervalo, tá? É a mesma coisa. Eu quero em 6. Então, divide 29 por 6, isso dá 4,8. Então, a gente vai aproximar para 5, para deixar o valor redondinho. 5. O que quer dizer esse 5? Quer dizer que aqui, quando a gente for distribuir os valores todos nessa tabela, eu vou aumentar de 5 em 5. Então, eu vou começar do menor possível. Qual foi o menor? 146. E eu vou aumentando de 5 em 5. Então, 146 mais 5, 151. Pego esse 151, recomeço cá embaixo. Aumenta 5, 156. Recomeça cá embaixo. Aumenta 5, 161. Recomeça cá embaixo. Aumenta 5, 166. Recomeça. 171. Recomeça. Aumenta 5, finalmente, 176. Então, vejam só o que acontece, ó. A gente tem o menor aqui, o maior aqui. Ah, passou, não era 176? Passou um pouquinho por causa da aproximação que a gente fez, lembra que era 4,8, eu aproximei para 5, não tem problema, passar um pouquinho aqui no final, não tem problema. Então, eu vou pegar, ó, os valores da tabela vão ser distribuídos aqui do menor até o maior, com o intervalo que a gente encontrou no cálculo da amplitude. Então, sempre eu estou aumentando 5 aqui, ó, sempre mais 5, mais 5, mais 5. De onde veio esse 5? Desse cálculo aqui, certo? Então, a gente vai sempre implementar, aumentar 5 em 5 aqui nesses valores. Pronto, feito isso, a gente vai fazer a contagem. Agora eu chamo muita atenção de vocês para essa parte da contagem, pelo seguinte: quando a gente for fazer essa contagem aqui, observe que aqui tem, ó, 146, 151, aqui já tem o 151 de novo, tá? Esse 151, eu não vou contar aqui em cima, eu vou contar no de cá de baixo. Então, na verdade, aqui vai do 146 até o 150. Até o 150. Professor, então por que a gente não coloca logo 150? Porque esse aqui até eu poderia colocar, porque não tem números decimais. Mas às vezes a gente tem uma altura que tem, sei lá, até 150,9999. Só o 151 que não entra, certo? Então, por isso que eu não posso colocar aqui exatamente esse 150. Então, a gente mantém o 151 aqui como um padrão. Então, aqui vai até o 151, mas o 151 está fora. Então, vai até o 159, 150,999. O 151 não entra, eu vou contar o 151 cá embaixo, certo? Mesma coisa aqui, o 156 eu não conto aqui, eu vou contar cá embaixo. Sempre eu vou contar o número onde ele começa, certo? Aqui eu coloquei para vocês, ó, separadinho por cores. Eu não vou fazer essa contagem junto com vocês aqui. Opa! Não vou fazer essa contagem junto com vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas já está separadinho por cor, ó.
Então, por exemplo, 146 a 151 é esse aqui em amarelo. Então, qualquer dúvida, dá uma pausazinha no vídeo, percebe que tá bonitinho, separadinho por cor, cada quantidade aqui. Vou só colocar os valores. Então, até 146 e 151 foram 2, depois foram 2 novamente, 4, 11, 4 e 2, total 25, tá? Então, mais uma vez, tá aqui separadinho por cor, certo? Todo separadinho aqui pelas cores, a distribuição. Vocês podem dar uma olhadinha depois com calma e conferir os valores. Se tiver algum erro também, se eu me passei algum número, me avisem que a gente corrige, certo? Pronto. Frequência acumulada. Vamos acumulando essas frequências aqui, né? Então, 2 mais 2 de cá de baixo. 4 mais 4. 8. 8 mais 11. 19 mais 4, 23 mais 2, 25. Então, é sempre esse mais o de cá, esse mais o de cá. Vai somando e acumulando. Esses últimos aqui sempre precisam estar iguais. E vamos para a frequência relativa. Vou usar a manha que eu fiz aqui, tá? Para a gente ganhar esse tempinho. Quem não consegue assim, gente, faz passo a passo, cada um. Mas eu vou fazer por um, que fica tudo mais rapidinho aqui. Então, qual é o meu total? 25. Vai ser exatamente essa conta aqui, ó. Nem vou fazer de novo, tá? 25 é 100%, 1 é X. Então, a cada um é 4%. Como aqui tem 2, vai ser o quê? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4 de novo, 8. 4 vezes 4, 16%. 11 vezes 4, 44%. 4 vezes 4, 16%. 2 vezes 4, 8%. Total, 100%. Quem não entendeu, volta aqui, ó. Eu fiz sempre vezes 4 por causa disso. 25 é o total. Uma unidade, uma pessoa só, vai ser 4%. Como aqui tem duas pessoas, 2 vezes 4, 8. 4 pessoas, 4 vezes 4, 16. Então, eu sempre posso fazer isso se eu fizer a conta por 1. Deu dúvida, não entendeu? Faz a continha toda. 25% é 100%, 2 é X. 25% é 100%, 11 é X. Aí vocês vão encontrar esses valores aqui também. Questão 7. Aqui a gente vai completar a tabela, certo? Vou completar a tabela, ela já está previamente, ela está parcialmente feita, então a gente vai se valer de algum valor que tem aqui para poder encontrar esse total, para poder preencher ela todinha, né? Vamos começar aqui, ó, 50 é a frequência absoluta, então esse 50 corresponde a 100%, certo? Então daqui a gente vai fazer o todo. Se 50 é 100%, aí eu vou fazer regra de 3 em tudo, ó. 30% vai ser quanto? Só a gente fazer regra de 3. 50 é 100%, então, porcentagem com porcentagem, né? 30% vai ser X. Cruz, a gente vai ter 100x igual a 1.500. Então, x vai ser 1.500 dividido por 100, que é 15. Então, eu sei que esse valor aqui é 15. Se 50 é 100%, 30% vai ser 15. E aí, a gente acha a frequência relativa, que vai ser 15 sobre 50 na forma de fração, ou 0,30. Decimal, fracionário. Lembra que isso aqui é tudo igual? A gente fez isso aqui até na matemática financeira, né? Transformação de decimal para cá. Então, 15 sobre 50. Aqui eu vou ter 14%, porque aqui é 0,14. Então, se aqui é 0,14, corresponde a 14%. E assim a gente continua. 6 sobre 25. 6 sobre 25. Então, eu faço aqui, ó. 6 sobre 25 do total de 50 vai ser quanto? Que a gente pode fazer uma simplificação, 6 vezes 2, 12. Então, aqui corresponde a 12. Aí eu faço a mesma lógica, 50% 50 é 100%, 12 vai ser quanto? Vamos estabelecer a lógica? Pode fazer regra de 3 o tempo todo, mas vamos estabelecer a lógica que a gente ganha mais tempo, tá? A gente vai fazer mais rápido.
Então, vejam só. 15 é 30%, ok? Metade. Isso aqui está sendo metade. Então, esse aqui vai ser quanto? Vai ser 24%, certo? 24%. Aqui eu não tenho nada, é o único que eu não tenho nada, ó. Então, vamos deixar por último. Vou terminar isso daqui agora, ó. 14% vai ser quanto? Observa, 30%, metade, 15. 24%, metade, 12. 100%, metade, 50. Então, 14% vai ser 7. Isso aqui são métodos que a gente desenvolve para ficar mais rápido. Mas se deu dúvida, tudo a gente resolve utilizando a regra de 3, tá, gente? Tudo a gente consegue aqui utilizando a regra de 3. Aqui, só para finalizar, eu já sei que aqui foi 7. Percebam que aqui também eu completei com 0,24, né? Porque é de 24%. Aqui foi 7, então é 7 sobre 50, tá? E para falta esse, só que esse não tem letra nenhuma. Então é só a gente completar com o que está faltando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 14 mais 24 daqui, mais 30 daqui, deu 68. O total tem que ser quanto? 100%. Então, tá faltando quanto? 32%. Certo? Faltando 32. Então, aqui vai ser 0,32. Mesma lógica. Aqui vai ser quanto, então? Metade de 32, 16. Então, aqui vai ser 16 sobre 50, certo? Assim a gente completa toda a tabelinha, sempre utilizando. Eu utilizei aqui, completei quase todo utilizando a lógica. Quem não quiser lógica, quem tiver dificuldade, faz a regra de 3 em todas elas aqui que a gente consegue preencher. Vamos lá, o 8. Foi feito o levantamento dos salários dos funcionários de uma empresa e, em seguida, foi elaborada a tabela de frequências com os valores da variável em classes. Copie e completem a tabela no caderno. Pronto. Observem que aqui está em classes, que é o mesmo caso que a gente fez aqui. Então, a gente vai preencher essa tabela da mesma forma que a gente preencheu o K. Vejam bem. Como é que eu vou saber quanto que foram cada um desses valores daqui, né? Primeira coisa, eu vou calcular aqui qual foi a amplitude de classe. Ou seja, quanto que está aumentando aqui? Dos 960 para o 1050, aumentou 90. Então, a gente vai continuar fazendo esse aumento aqui de 90. E lembrem-se que esse número daqui é o que vem cá para baixo. Então, eles sempre são iguais, ó. Esses aqui sempre são iguais. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Se começou aqui, é porque terminou cá. Aí, como é que eu acho esse daqui da frente? Não está aumentando 90? Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou diminuir 90. Então, vai ser o quê? 870. Ele vem cá para cima, diminui 90. 780. Ele vem cá para cima, diminui 90. 690. Vem cá para cima, diminui 90. Então, pronto. Consegui completar tudo aqui. Eu sei que a variação do salário é de R$ 600 até 1.050. Feito isso, vamos só preencher a tabela aqui com o restante, né? Aqui, obviamente, tem que ser 100%, né? E aí a gente vai completar aqui. Vejam só, o único que a gente tem os dois valores, aqui tá faltando um, aqui tá faltando um, aqui tá faltando um, aqui tá faltando dois. O único que tem os dois valores é aqui. 30 é 50%. Então a gente usa lógica e regra de 3 também. Se 30 é 50%, 30 é a metade. Quanto é o total? 60. 60 é 100%. Feito isso, a gente consegue preencher todo o restante cá em cima. Ó. Usa a regra de 3, né? 60 é 100%, 10% é X. Vou fazer aqui por regra de 3 esse, porque alguns de vocês podem ter dificuldade com a lógica. Então, 10% vai ser X. Estou achando esse daqui.
Então, 60 é 100%, poderia fazer com 30, com 50, tanto faz. X é 10. A gente cruza, né? Vamos ter 100x igual a 600. Então, x é 600 dividido por 100, 6%. Aliás, 6, não é porcentagem não, que é quantidade. A porcentagem já foi o 10%. Pronto, se aqui é 6, aqui também foi 6, aqui é 10, aqui também tem que ser 10. Vou fazer o 15, não vou nem usar lógica nesse, tá? Vou fazer todos na conta. 60 é 100%, 15 vai ser x. Então, a gente cruza, 60x é igual a 1.500, fica 1.500 dividido por 60, 25%. Certo? 25%. A gente poderia até concluir aqui usando a lógica, ó. 30 é 50, metade de 30, metade de 50. Então, tudo isso a gente pode fazer. E esses dois aqui que não tem nada? Lembra do total? Tem que dar 60 e aqui tem que dar 100%. Então, eu vou por aqui que tá mais fácil, ó. 35, 85, 95. Então, aqui tá faltando 5%. 5% equivale a quanto? A 3, certo? Tabelinha completada. Para fechar, esse daqui foi até mais simples, né? Então, tem o resultado aqui de uma pesquisa, né, com 50 pessoas no total, 20 homens e 30 mulheres, e aí a gente vai, identifique as variáveis utilizadas. Quais são as variáveis? Sexo, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo sanguíneo. Isso aqui são as variáveis. Variáveis. Essas são as variáveis, certo? Pronto. B. Classifique cada uma das variáveis. Sexo. Qual é a variável? Qualitativa. Cortei o L. Qualitativa nominal. Altura quantitativa, como aqui está em metros, né? Então vai ser contínua. Cor dos olhos qualitativa nominal também, porque não tem ordem. Cor do cabelo, castanho, louro, preto e ruivo, qualitativa nominal também. Tipo sanguíneo, qualitativa ordinal. Vou botar que existe a ordem, que normalmente a gente coloca assim, ó, A, B e O. Quem disser que é nominal, concordo também, tá? Não vou implicar muito com esse, não. C. Os 50 alunos consultados representam uma população ou uma amostra, tá? Aqui é porque eu acabei cortando a questão inteira, né? Então, eles representam uma amostra, que eles fazem parte de um pedaço de todo mundo que a gente quer pesquisar. Qual é a frequência absoluta do sexo feminino? 30, né? Frequência absoluta. E a relativa é 30 de quantos? De 50. 50 é 100%, 30 é x. 50x é igual a 3.000. 3.000 dividido por 50 vai ser igual a 60%. Qual é a amplitude relativa referente à tabela de frequências da variável altura? Amplitude da altura. Observa aqui, ó, 1,51 a 1,65, 1,66 a 1,70. Amplitude total, ele vai de 1,50 até 1,70. Então, qual é a variação total? Ele está variando o quê? 0,20. Se 1,50 até
1,70, né? Variação de 0,20. Qual é a frequência relativa à cor dos olhos mais comum da amostra? Cor dos olhos mais comum. Cor dos olhos que mais tem 30. Então, como é relativa, 30 de 50, a gente já fez essa conta aqui, né? Foi para outra coisa, mas vale também, vai ser 60%. E a cor do cabelo menos frequente? Cor do cabelo menos frequente, é ruivo, que é 2 de 50 também. Então, vou fazer a porcentagem. 50 é 100%, 2 vai ser X. 50x é igual a 200. 200 dividido por 50, 4%. 4%. Certo? Então, aqui a gente fez a correção completa da atividade. Eu preferi fazer assim por vídeo, porque como por motivos maiores eu não pude estar no colégio hoje, deixo essa atividade corrigida para vocês, para que ajude também na atividade avaliativa. Certo, turma? Até mais, até a próxima aula.